Bom, pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje o nosso estudo de escatologia, o estudo do final dos tempos. Dentro da teologia existem várias áreas de estudo. Uma delas é a escatologia. Na escatologia você estuda como será o final dos tempos de acordo com o que diz a Bíblia, de acordo com as profecias. E se você vai estudar o final dos tempos, você tem que estudar as profecias de modo geral. Então, o primeiro ponto a se trabalhar aqui é o seguinte: é uma introdução à escatologia para que se saiba exatamente do que se tratam as profecias. Existem 5 motivos muito importantes para você estudar a escatologia. Primeiro, elas aparecem com frequência na Bíblia. Segundo, elas ajudam a entender as doutrinas bíblicas. Terceiro, elas influenciam o comportamento humano de forma decisiva. Quarto, elas demonstram que a única esperança do crente é o arrebatamento. E 5, a profecia incentiva o verdadeiro cristianismo. Vamos lá. A profecia aparece com frequência na Bíblia. Mais ou menos 1/3 da Bíblia é profecia de algum tipo. E toda vez que alguém, ou Deus, ou alguém amando de Deus, determina algum acontecimento futuro, fala sobre alguma coisa do futuro, a gente está vendo uma profecia. No Antigo Testamento a gente tem algumas profecias sobre a pessoa de Cristo. Jó 19, 25 e 26 fala: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Daniel 7, 13 e 14 fala: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Zacarias 14:4 fala: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14:4. E a gente tem às vezes capítulos inteiros proféticos, por exemplo, Mateus 24 e 25, Marcos 13, Lucas 21, 1 Coríntios 15, são capítulos inteiramente proféticos. E existem livros proféticos. O próprio Apocalipse é um livro profético, mas 1 e 2 Tessalonicenses, que são livros proféticos também, quase na totalidade proféticos. Doutrinas são entendidas melhor no estudo da escatologia. A salvação, por exemplo, ela aparece no passado, no presente e no futuro na Bíblia. E no passado, por exemplo, quando a gente estuda que a salvação aconteceu pela morte de Jesus e pelo derramamento do seu sangue, né? A gente vê que no passado houve salvação. Quando a gente vê que há salvação da alma do crente e que no futuro vai haver o arrebatamento para salvar o crente da grande tribulação e da ira vindoura. Então a salvação, você enxerga a salvação no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Isso você tem através do estudo das profecias, porque sem o estudo das profecias você pode não compreender perfeitamente como funciona isso. Também temos os tipos ou manifestações semelhantes. Por exemplo, na Bíblia nós vemos tipos acontecendo, e esses tipos são exemplo do cumprimento profético de alguma coisa. Então, quando nós temos uma profecia que será cumprida ainda no futuro, muitas vezes existe um cumprimento de exemplo, um tipo, né? Por exemplo, Abel é um tipo de Cristo, porque Abel é morto por um dos seus. No caso, Cristo é morto por um discípulo, como Abel foi morto por Caim, irmão dele. E nós vemos também, por exemplo, o casamento de Isaac e Rebeca, que foi feito por um servo de Abraão.
é um tipo da união de Cristo com a igreja que é trazida pelo Espírito Santo. Jacó, filho de José, José, filho de Jacó, que foi preso inocentemente, ele tinha 2 outros com ele, o padeiro e o copeiro. Um morreu e o outro foi salvo. Da mesma forma como os ladrões da cruz. Um foi para a perdição eterna e o outro foi para o paraíso com Cristo. Antíoco IV Epifânio, um grego, ele invadiu Jerusalém e sacrificou um porco no templo, ele profanou o templo. Da mesma forma que o anticristo, ele vai entrar no templo e exigir culto para si mesmo durante a grande tribulação. Então a gente vê aí que existem tipos de acontecimento, né? Os tipos proféticos que só acontecem posteriormente. Outra coisa que a gente vê aqui é o seguinte: existem promessas na Bíblia que demonstram o retorno de Cristo à Terra. Essas promessas na Bíblia são promessas proféticas. E essas promessas, elas também são entendidas literalmente. Como o Cristo ele cumpriu tudo literalmente, nós vemos que as profecias são cumpridas literalmente. Mateus 16, 27 fala: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. João 14, 3 fala: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Tessalonicenses 4,13 fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Tiago 5,8 fala: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Hebreus 10,37 fala: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Apocalipse 1,7 fala: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 22,12: eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um a sua obra, segundo a sua obra. E Apocalipse 22:20 fala: aquele que testifica essas coisas diz: certamente presto venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Nós vemos também o seguinte: as promessas, elas servem, essas profecias, elas servem para incentivar também a santidade do crente. Em que sentido? 1 João 3, 2 e 3 fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E a própria ceia do Senhor é mencionada com uma ordem específica sobre o retorno de Cristo. 1 Coríntios 11, 26 fala: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. As profecias, elas influenciam o comportamento do crente, porque através do estudo da escatologia você entende melhor o serviço divino e como ele deve ser prestado de uma forma bem feita, austera, séria, dedicada, e como os exemplos bíblicos mostram. A maioria desses exemplos está nos próprios evangelhos explicados por Jesus. Mateus 24, 45 a 51 diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lucas 19:13: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Em 1 Coríntios 3, de 11 a 15 fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Em 2 Coríntios 5,10 fala: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vemos que as profecias, elas são a única esperança do crente. Quando nós formos arrebatados, essa é a nossa única esperança, ser arrebatado. A profecia, ela demonstra que a gente deve depositar toda a nossa esperança nisso, na volta de Cristo. Existem muitos crentes que estão esperando benefícios materiais, benefícios terrenos, né? Acreditando que essa é a esperança deles. Então, infelizmente, estão equivocados. A Bíblia, ela mostra exatamente que a esperança do crente é o arrebatamento, é o retorno de Cristo. Só essa é a esperança do crente. Em Tito 2,13 fala: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13. 1 Pedro 1,3 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E 1 João 3, 2 e 3 fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vamos ver agora de que forma as profecias influenciam o comportamento do cristão. Primeiro, a profecia, ela leva o perdido para a salvação. 2 Coríntios 6,2 fala: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Então, o perdido, ao receber a profecia, ou seja, ao receber a pregação sobre Cristo, essa profecia, esse entendimento, essa mensagem vai fazer com que aquela pessoa ouça a pregação e busque a salvação. Outro ponto também é que as profecias, elas levam o salvo desviado a voltar ao caminho. Romanos 13, 11 a 12 fala: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Outro ponto é que as profecias, elas levam o salvo a se purificar. Mateus 25, 6 e 7 fala: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Em 2 Pedro 3, 11 fala: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. E em 1 João 3, 2 e 3 fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é o veremos, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esse texto mostra que aquele que ama o retorno de Cristo, que tem esperança no retorno de Cristo, ele procura a santificação. Ele procura purificar-se, porque Cristo é santo e puro. Outra questão que deve ser levantada também é o seguinte: as profecias levam o salvo a vigiar. Em Mateus 24, 44 nós vemos: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em Marcos 13, 36 fala: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Em 1 Tessalonicenses 5, 6 fala: não durmamos, pois, como os demais.
Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em 1 João 2, 28 fala: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Outro ponto importante também é o seguinte: o estudo da profecia faz com que o salvo permaneça firme nas adversidades. Se sofrermos, 2 Timóteo 2,12: Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Hebreus 10, 35 a 37 fala: Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 11, 26 fala: Tendo, pois, maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tiago 5,7 fala: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador esperava o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receberá a chuva temporã e serôdia. Bom, essa primeira parte eu vou ficar por aqui, senão fica muito longo o vídeo. Se você curtiu, dá uma curtida no vídeo, dá um like, escreve aí no vídeo nos comentários aí o que você está achando, quais são as principais dúvidas, que no decorrer dos vídeos eu vou tentar tirar essas dúvidas. Falou? Valeu, gente!